Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 17. Vamos ler mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, menos nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que ele fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Ok, acabei passando um pouquinho aqui, mas era preciso. Na verdade não, né? Ok, vamos ler mais uma vez aqui. Versículo 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Querido Pai, obrigado. Obrigado por esse exemplo maior que o Senhor nos dá de servo. Obrigado porque o Senhor nos mostrou como, na prática, devemos demonstrar amor um pelo outro. Obrigado porque o Senhor demonstra e como deve ser um servo verdadeiro. Somos felizes, Pai, por nos dar mais essa oportunidade de poder cultuar o Senhor, de poder procurar saber o que o Senhor quer de nossas vidas e também buscar a Tua orientação. Te peço que aquilo que irei falar não venha do meu coração, do meu intelecto, mas venha do Senhor. Que eu possa ser fiel à Tua palavra. Que eu possa conduzir os irmãos em adoração ao Senhor através da Bíblia e que seja falado do coração do Senhor ao coração dos irmãos, meu Pai. Perdoe por alguma falha que possa haver. Te peço ao Senhor que nos ajude e que o Senhor receba toda a nossa adoração. E é para a Tua glória que a gente ora agradecidos. Amém. Ok. A gente está tendo essa mensagem e o título dela, a gente colocou como servir uns aos outros. Eu sei que é muito difícil para alguns, talvez para alguns não faça tanto sentido a ideia de servir um ao outro. Afinal de contas, todo ser humano, ele quer ser servido. Ele é prático em querer ser servido. Ele nunca quer se colocar à disposição de servir o outro. Infelizmente, isso é um mal que a gente carrega. E eu queria fazer a seguinte pergunta aos irmãos. Se você soubesse que você está a poucas horas ou dias de você morrer, o que você faria? Qual seria a sua decisão? O que você faria nesses momentos?
últimos momentos da sua vida, dias, e você para pensar, o que eu vou fazer? Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. Porque esse momento aqui de Jesus, junto com os discípulos, foi o seu último ensino junto com eles. E ele estava prestes a enfrentar a cruz. Ele estava prestes eles estavam diante da Páscoa. E ele estava prestes a enfrentar a morte. E também o Senhor sabia de toda a sua autoridade. E aqui no versículo primeiro ele fala que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que haveria de deixar este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu não sei qual foi que seria a sua atitude nesse momento de talvez um suposto problema aí. Eu vou ter que enfrentar a morte. Para a gente é algo complicado, né? A gente sabe que ir para o céu é o melhor. Mas a gente tem medo do talvez desconhecido. E talvez a gente entre em pavor. E Jesus, ele sabia que ele estava indo para o Pai. Ele sabia de tudo. Nada pega o Senhor Jesus de surpresa. Ele é Deus. Tudo que a gente fizer, que eu fizer, que você fizer, nunca vai surpreender a Deus. Muito pelo contrário. Ele já sabe de tudo. Toda a sua adoração, tudo aquilo que você diz que é adoração, tudo aquilo que você diz que é novo, para Deus, ele já sabe. Então, mesmo ele sabendo disso tudo, que estava prestes a enfrentar a cruz, ele preferiu fazer uma outra coisa, ao invés de ficar apavorado. Ele amou os seus até o fim. Como assim? Amou perfeitamente. Talvez o amor que você tem do seu irmão, ou o amor que você oferece ao seu irmão, pode ser um amor que você tenta ser bom, mas no meio a gente sabe que é imperfeito. É um amor imperfeito. Porque o nosso amor é baseado em trocas. O amor que eu tenho pelo meu irmão e o que o irmão oferece a mim, muitas vezes é baseado em trocas. Eu amo, mas vai chegar uma hora que o irmão vai falhar. Bom, eu acho que eu vou recuar um pouco. Mas o de Jesus foi diferente. Ele amou e amou até o fim. E a gente deve olhar para esse versículo e pensar como o Senhor. Será que no momento de dificuldade, como é que eu faço? Eu vou enfrentar uma dificuldade ali e agora eu vou ficar apavorado? Não, ele preferiu amar. Eu vou cuidar deles. E ele estava prestes a demonstrar isso na cruz. Mas antes que chegasse à cruz, ele preferiu também mostrar de uma outra maneira. A ideia do serviço também. Um outro título que a gente poderia colocar nesse versículo, nesse texto, era o servo supremo. Ele demonstra, através da atitude dele, como ser servo. Como oferecer um serviço perfeito a Deus. Devemos entender uma outra coisa também. E a primeira lição que a gente pode tirar dessa primeira parte é que diz o seguinte: sobre o amor de Jesus, que é sem medida. O amor dele é sem medida. É um amor que não cabe no nosso entendimento. Eu não sei como que você pensa sobre o amor de Deus. Como eu falei para vocês ainda agora, o nosso amor é baseado muitas vezes em trocas, mas o de Deus não. Um amor sem medida, um amor perfeito. Um amor que ele não está preocupado se você vai amá-lo. Ele não está preocupado se você vai dar alguma coisa em troca. Não, ele apenas ama. Ele sabe que eu e você somos imperfeitos. E por mais que a gente acerte, a gente viva aí, 200 anos, vamos colocar exagerado. 200 anos de nossas vidas. E no último instante, a gente demonstrou uma fraqueza, isso quer dizer que o nosso amor foi falho. Chegou um momento que ele falhou, mas o de Deus ele foi perfeito. Olha só, a cruz não foi um acidente na vida de Cristo, ele não veio por acaso. Ele está falando do amor dele por nós. Ele não foi para a cruz
por causa da trama dos judeus, pela traição de Judas. Ele não foi para a cruz por causa da maldade de Anás e Caifás, nem por causa da maldade dos soldados. Ele não foi para a cruz por causa disso. Ele foi para a cruz porque foi um plano do Pai. Era a única forma de trazer o homem de volta para Deus. Era através do enfrentamento da cruz. Jesus ele foi para a cruz porque ele quis. Ele não foi obrigado. Ele foi para a cruz porque ele amou a mim e amou você. Alguém pode pensar outras coisas, mas essa é a verdade. Essa é a mais pura verdade. Mesmo sabendo que os seus discípulos o abandonariam de forma vergonhosa, deixando-o sozinho, mesmo sabendo disso tudo, mesmo sabendo que Judas iria trair, que Pedro também iria traí-lo, ele enfrentou. Como um bom soldado, ele enfrentou. Jesus amou-nos ao ponto de deixar a glória, entrar no mundo, se fazer carne, tornar-se pobre, ser perseguido, odiado, zombado, cuspido, pregado numa cruz e também carregar aquilo que daria a sua morte. Carregar nas costas o seu símbolo de tortura. Ele nos amou de tal forma que ele enfrentou isso tudo. Jesus ele nunca pecou, mas ele acabou conhecendo como que era o peso de uma multidão de pecados, meu e seu. É interessante, né? Se alguém perguntar para você se você morreria por alguém, talvez você morreria pelo seu filho, pela sua mãe, o seu pai. Ok. E se você fosse morrer por Osama Bin Laden, no lugar dele? Parece que muda, né? E se você tivesse que morrer por alguém que machucou um ente querido lá da sua família? Você já pensou nisso? Amar quem nos ama é fácil. Amar quem nos dá carinho é fácil. E amar aquele que nos odeia? Daqueles que não gostam da gente. Parece que o negócio fica diferente, né? Amar até o fim, gente, é amar de forma completa. E sozinho a gente não consegue manter esse amor, não consegue viver esse amor. Só através de Jesus Cristo. Ele é capaz de nos colocar e enfrentar essa situação e conseguir amar de forma plena. O amor de Deus é tão grande que esse amor ele alcança o principal dos pecadores. Eu e você. Jesus não nos lança fora por causa dos nossos fracassos. Ele jamais nos rejeita por causa da nossa fraqueza. A quem ele ama, desde o princípio, ele ama até o fim. Aqueles que vai até ele nunca irá lançar fora, porque ele ama a cada um de nós. Deus ele é misericordioso. E se eu estou onde eu estou, eu agradeço a Ele. Talvez eu chore daqui a pouco, mas não vou chorar não. Eu vou me manter firme aqui. Porque é um caminho de quase 20 anos de conversão. E enfrentar o que foi enfrentado e chegar onde a gente chegou é tudo por mérito de Deus. Não foi mérito meu. Enfrentar uma multidão, falar com as pessoas. Muitos de nós não querem saber disso. Mas por que a gente faz? Por amor a Deus. Para seguir esse amor perfeito. Um amor imaculado. Um amor sem mancha. Um amor completo. Esse é o amor do nosso Deus. O amor dele que alcança todos os pecadores. Você, talvez que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Esse amor é para você também. Existe solução. E a solução é só no sangue de Jesus Cristo.
Vamos caminhar mais um pouco. Olha só, o segundo versículo diz assim: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Ok, vamos pensar um pouquinho aqui. Gente, por 3 anos, Judas havia seguido os passos do Senhor. Por 3 anos ele viu a manifestação de Deus através de Jesus Cristo. Ele viu pessoas serem curadas, ele viu pessoas sendo transformadas, milagres acontecendo o tempo inteiro. Mas Judas, ele nunca se entregou ao Senhor de forma completa. Jamais. Nem de forma alguma. Ele se entregou ao Senhor. Ele deixou que o diabo entrasse no seu coração e o afastasse de Deus. Foi por falta de não ter ouvido a palavra? Não, ele ouviu. Ele ouviu a palavra. E aqui a gente tira a seguinte lição, né? A segunda lição de Jesus é sobre o perigo de viver como um hipócrita no meio do povo de Deus. Tomar cuidado para não vivermos como hipócritas no meio do povo de Deus. Aonde você vá, quer que você vai representar o povo de Deus, o próprio Deus. E cuidado para você não viver como um hipócrita. E Judas estava nesse patamar. Ele estava lá, desfrutando de tudo. Tendo todos os privilégios, enfrentando o que os outros estavam enfrentando, porém, longe de Deus. Muito longe de Deus. Judas nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa sem ser convertido. É um exemplo claro de alguém que trabalha na igreja, que diz servir ao Senhor, que às vezes até demonstra frutos de arrependimento, mas o coração está longe de Deus. Eu não sei quantos de vocês já viu pessoas assim, ou você se comportou assim. É aquela ideia da pessoa que está perdida na casa do Senhor. E Judas era um desses. Alguém que estava perdido na casa do Senhor. Gente, ninguém é salvo por ser um líder religioso, por ocupar um lugar de destaque na denominação, ou por exercer um ministério espetacular. Ninguém é salvo por isso. Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu cuido do som, eu cuido disso ou daquilo outro, eu acho que eu sou salvo. Porque afinal de contas, eu faço um monte de coisa para Deus. Ninguém é salvo por isso. E Judas estava lá no meio, ele achava que era. E tem muita gente que ainda acha que Judas ele se arrependeu no final. A Bíblia fala que não. Não, ele nunca foi salvo. Então, tome cuidado para você não viver como um hipócrita na casa do Senhor. Você veste a roupa de ovelha, né? Você fala como ovelha, canta como ovelha, faz um bando de coisa como ovelha. Mas na hora que a coisa aperta, você grita como um outro bicho qualquer. E não como uma ovelha do Senhor, que vai até o fim. E Judas deixou que Satanás entrasse no seu coração, fizesse a bagunça tal, ao ponto dele trair o próprio Senhor. Eu não sei quantos de vocês já fez alguma coisa e ficou envergonhado diante do seu pai, da sua mãe, por ter feito algo terrível, e você falou, que vergonha do meu pai. Eu lembro que quando meu pai, ele dava esporro na gente, não sei quantos conhecem essa palavra, dar esporro, né? Chamar a atenção, puxar a orelha, eu não sei, mas quando meu pai, ele ficava falando e conversando comigo e fazendo comparação do meu irmão com outro meu irmão mais velho, que dizia que eles não brigavam enquanto eu e minha irmã brigava, se batia. Ele falava, olha, os dois irmãos não brigam, não brigavam. E ele fazia essa comparação. Eu ficava olhando para o meu pai e pensava, por que ele não pega logo a vara lá e bate logo? É melhor do que ficar falando. E eu ficava envergonhado. Às vezes, o muito falar do meu pai
e aqueles conselhos que ele dava, e aquela lição de moral todinha que ele dava a gente, às vezes fazia mais efeito do que ele me bater. Por favor, se tiver que corrigir seu filho, faça isso. Mas para mim, a minha situação, acontecia isso, eu ficava envergonhado. Não era todo tipo de brincadeira que eu fazia com meu pai, nem faço, né? Mas eu deixava, quando eu desobedecia, eu via que ele olhava para minha cara assim, e fazia um gesto de negação, eu ficava triste. E aí eu chorava, por causa disso. Às vezes o choro que ele me batia talvez pareça que era menos doloroso do que um choro de muitos conselhos. Eu lembro que um dos conselhos que ele dava era, olha, filha dos outros, que ele falava, não era nem dos outros, era dos outros. Filha dos outros não é sua irmã, você trata ela mal, né? Cuidado, porque a filha de outras pessoas você vai ter que cuidar bem. Ele estava se referindo também, era casamento, né? Um dia que você casar, você tem que cuidar bem. E é isso que passa na minha cabeça, e eu não sei os mais antigos, talvez isso, mas muitas vezes quando o pai estava conversando, o filho não podia passar no meio, porque o pai olhava assim e falava, depois eu te pego. Não passe. E era uma vergonha, a gente ficava com medo de desrespeitar o nosso pai. Mas a história de Judas aqui é diferente. Ele não estava nem aí. Ele estava desrespeitando o Senhor. Traiu o Senhor. Né? Então fique atento para não viver como um hipócrita. Pois isso traz tristeza ao coração do Senhor. Tome muito cuidado. Vamos para a terceira lição, que diz o seguinte: a terceira lição de Jesus é que privilégios não nos pode colocar em posição de orgulho, mas de humildade. Mais uma vez, privilégios não nos pode colocar em posição de orgulho, mas de humildade. Leamos o versículo de 3 a 5, que diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Vamos parar um pouquinho. Ok, olha só. O Senhor, à sua volta, estava um traidor, estava também Tomé, que duvidava, estava Pedro, que questionava um bando de coisa, ao mesmo tempo que ele chamava Jesus de Senhor e Mestre. No outro momento ele duvidava, e no momento que ele era brando, no outro momento ele queria brigar, ao ponto de arrancar a orelha de um soldado. E o Senhor estava envolto de muita gente com defeitos, pecados diferentes. E o que ele faz? Ele lhes mostra uma última lição, um último exemplo de como o amor deve ser demonstrado. Talvez você já falou para alguém que ama a essa pessoa: olha, eu te amo. Ok. Falar que ama é fácil, certo? E demonstrar. E aplicar o amor. Talvez um homem para a mulher: olha, eu te amo. E no dia a dia, como é que esse amor é demonstrado? Lá no trabalho: olha, eu vou fazer meu trabalho da melhor maneira. Ou vou ser o melhor vizinho, vizinha. Eu vou ser a pessoa que honra os seus compromissos. Então demonstra que você é essa pessoa. E Jesus, diante dessas pessoas, o que é que ele faz? Ele se ajoelha, ele amarra uma toalha na cintura, e ele se ajoelha diante de homens que vinham de longe e com um pé que não estava tão legal. Afinal de contas, eles viajavam horas, quilômetros de uma cidade a outra. Não é como hoje que a gente tem Uber, né?
tem ônibus, tem carro próprio. Se você quiser ir lá para Piabanhas, tem avião, tá? Fazendo um mexão. Tem avião, tem ônibus, tem o seu próprio carro que você pode ir. Mas esses homens, eles andavam ou camelo, eram os veículos da época, ou a pé, ou de jegue, a montaria, vamos colocar no jeito assim. Esses homens, eles tinham isso, ou andava a pé. No caso dos discípulos aí, eles andavam a pé. Eu não vejo relatos que eles andavam com alguma carruagem, mas andavam a pé. E a gente sabe que alguém que anda, eu não sei quanto tempo você já andou de chinelo e quando você chegou no final do trajeto, você olhou para os seus pés, você não sabia quem estava mais sujo, se o chão, ou o seu calçado, ou o seu pé. Irmãos, tem gente que tem um pé legal, né? Bem arrumadinho, a unha feita, né? Os pezinhos lixados. Mas tem algumas pessoas que não têm um pé tão legal. Tem alguns que, né? Que cheira. E Jesus, ele se debruça perante aqueles homens e começa a lavar-lhes os pés. Os homens vêm de longe, acho que da Galileia. E aqueles homens estavam com os pés sujos. As ruas não eram calçadas. Tem esse detalhe. E ele tem que lavar o pé de todo mundo. Irmãos, um outro detalhe sobre essa situação é que quem fazia isso era o menor dos servos, na época. Era o menor dos servos. Era ele que era escolhido para poder ir lá e lavar o pé das visitas. Não era uma outra pessoa com status. Era alguém do menor escalão que eles falavam. E eram essas pessoas que iriam lavar os pés. Jesus, ele era quem? Ele sabia quem ele era. Ele era Senhor dos céus e da terra, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, o Todo-Poder. Ele sabia da sua posição e os discípulos sabiam também, de certa forma sabia. Mas imagina, tá os discípulos sentados e de repente o Senhor dos senhores coloca a bacia, derrama água e começa a lavar os pés deles. Eu não sei o que passaria na sua cabeça. Eu também não sei quantos de vocês já teve a oportunidade de alguém lavar os seus pés. Quantas pessoas aqui? Um aqui, algumas pessoas aí. Eu já tive essa oportunidade. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei olhando, falei, essa pessoa lavando meus pés, eu que devia lavar o pé dela. E ela fez isso como um sinal de amor e de que a posição que ela estava era uma posição de servo. Se ele estava fazendo o que ele estava fazendo, é porque ele estava na posição de servo. E é essa lição que Jesus estava passando para os discípulos. E aí ele começa a lavar os pés. De um, de outro, de outro e de outro. E aí chega nos pés de quem? De Pedro. Ei, Pedro, né, turrão? Aí ele fala, Senhor, vai lavar os meus pés? Olha só. Ali no 6. Chegou a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Mas como pode, Pedro? Não, você não pode lavar meus pés, de forma alguma. Isso aí é dos escravos, é outra pessoa que tem que vir e lavar. Não, Senhor. Ele falou, Pedro, você não entende. Depois você vai entender. Homens terríveis, homens pecadores, homens que humanamente falando tinha uma capacidade de todo o plano do Senhor, humanamente falando, o plano do Senhor ir por água abaixo, porque eram homens turrões, homens complicados, homens como você e eu. Pedro, um homem que queria fazer as coisas a ferro e fogo. Tomé, um homem que duvidava. Tinha coletor de impostos. Homens que o imposto era 10, ele recolhia 30 e 20 colocava no bolso. Homens complicados. E esses homens estavam no time de Jesus Cristo. Ele chamou esses homens.
pescador, eu não sei quantos de vocês já trabalhou com, acho que a maioria trabalhou com pessoas que carregam peso. E eu não sei quantos de vocês já pegou na mão de alguém que a vida inteira trabalhou na lavoura ou em serviço pesado. Quando você pega na mão dessas pessoas, a pegada ali é diferente. Quando você pega na mão de uma pessoa que trabalha num serviço mais leve, parece que a mão da pessoa é mais suave, ela pega na sua mão. Pedro, eu acho que ele era um dos homens que pegava com força ali na mão das pessoas. Um homem que ele resolvia as coisas muitas vezes gritando. E olha só, quando o Senhor chega perto dele, ele fala, não vai lavar meus pés coisa nenhuma. Que isso? Um homem que queria resolver as coisas desse jeito. Não, você não vai lavar meus pés, não. Jesus, sendo soberano do universo, ele colocou uma toalha ali e quis servir aqueles homens. Sendo o rei dos reis, ele se inclinou diante daqueles homens, não para adorá-los, mas para servi-los. Isso é fantástico. Isso aqui nos deixa numa posição que talvez nenhum de nós aqui consiga praticar esse amor, esse gesto de nobreza. Muitos de nós, a vida inteira, fomos ensinados que a gente deve ser servido, e parece que é mais fácil ser servido. Mas o reino de Deus não é assim, não. No reino de Deus é muito pelo contrário. A gente serve as pessoas. Olha só, vamos caminhar. A quarta lição de Jesus nos ensina sobre a importância da salvação e a necessidade da purificação diária. Ok, vamos caminhar um pouquinho aqui. Deixa eu ler do 6 ao 11, que diz o seguinte. Chegou-se a Simão Pedro, que ele disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro é 880. Já que vai lavar meus pés, lava todo o resto aí. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Existia ali, no meio deles, um traidor. Mas os outros também tinham pecado. Pedro, ele fala, Senhor, já que vai lavar os meus pés, então lava todo o resto. Isso depois dele ter contestado, né? Lava todo o resto. Ele fala, Pedro, quem já está limpo, precisa lavar apenas os pés. Só os seus pés. E aqui a gente vê que existe aqui uma parte de comunhão. Como ter comunhão com os outros? Tem como alguém viver um relacionamento sozinho? O que é que os irmãos acham? Tem como? Sozinho? Numa igreja a pessoa se importar só com ela? Tem como? Ou com duas pessoas? Ou uma só? Tem como? Isso não deve acontecer. Talvez lá no mundo, com certeza tenha. Mas na igreja não há espaço para isso. Na igreja é diferente. E o Senhor fala, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Ou seja, a gente não vai estar em comunhão. Eu devo servir a você, Pedro. E Pedro até então não entendia. Como alguém sendo o Senhor me servindo? Alguém soberano ter que me servir. E Pedro entendia só uma parte. Ele não atendeu, não ficou atento à parte desse lava-pés, o que significava. Eles já estavam limpos. O Senhor, a proposta do Senhor era que aqueles que o aceitassem seriam salvos. Então por que só lavar uma parte? Eu queria que os irmãos prestassem atenção nisso. Será que não seria de todos os dias a gente procurar tomar cuidado com aquilo que irá nos contaminar e poder cair fora daquilo?
Essa uma parte que ele diz, será que não é isso? Tomar cuidado com aquilo que pode nos afetar. Diariamente, todos os dias, a gente poder se limpar daquilo que irá nos atingir e nos levar ao erro. Pedro, se eu não fizer isso contigo, você não tem parte comigo, Pedro. Se eu não limpar você, você não tem parte comigo. Todo aquele que se achega ao Senhor, é preciso se entregar a Ele. Todos aqueles que querem chegar aos céus, é preciso pedir perdão a Jesus Cristo para que Ele o lave, para que Ele o purifique, para que Ele o limpe. E a gente for ver, Judas não estava nesse patamar. Mais um pouco falando sobre ele. Judas não estava ali. Judas nunca havia se entregue ao Senhor. Judas não queria saber do Senhor. E isso nos leva à atenção, prestar um pouco mais de atenção. Pedro precisava entender o que era ser lavado por Cristo. Jesus não estava falando de uma lavagem física, mas espiritual. Quem não for lavado, purificado, justificado e santificado por Cristo, não tem parte com Ele. Quem não for lavado, purificado com Cristo, não tem parte com Ele. De forma alguma, alguém entrará no reino de Deus se não for purificado pelo sangue do Cordeiro. É preciso quebrantamento. É preciso se entregar ao Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Pedir para que Deus mude a sua conduta de vida. Você precisa entregar-se ao Senhor. E só assim você vai fazer parte com Ele. Se o Senhor não purificar, se o Senhor não lavar, não tem como entrar no reino dele. Essa palavra que talvez não, é certeza. Muitas pessoas não querem saber, não querem ouvir. Mas como? Deus sendo bom e poderoso, por que Ele não vai me levar para o céu? Eu não mato, eu não roubo, não fumo, né, não bebo, eu não faço isso, não faço aquilo, e lá. Eu sou bonzinho, eu vou para o céu. Não. Se o Senhor não lavar, não tem parte com Ele. Essa é a palavra. E Pedro não entendia. Depois ele parece que recobra a consciência e fala: Senhor, então lava tudo. Não, Pedro, só uma parte. Quem está lavado, já está todo lavado, não precisa se lavar de novo. É interessante que não é direto que você vai ficar ali. Hoje eu vou levantar a mão de novo na igreja e vou... Não. Uma vez que você fez isso, uma vez salvo no Senhor, você é salvo no Senhor para sempre. Pedro precisava entender que os salvos precisam continuar a ser purificados. Precisamos ser lavados continuamente pelo sangue de Cristo. Precisamos ser purificados das nossas impurezas. E aí a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. De quais? Todas. Ele é fiel e justo para nos purificar de todas as injustiças. Irmãos, somos terríveis. Eu costumo falar que a gente é uma máquina de produzir pecados. Nós planejamos o pecado. Por que planejamos? Porque gostamos do pecado. É bom. No momento o pecado ele traz um certo conforto, uma certa alegria, mas é momentânea. Se alguém perguntasse, aí o pecado é ruim? Eu diria para quem perguntar: não, é gostoso cometer pecado. É gostoso cometer pecado. Ver coisas que não era para ver. Falar da vida de um de outro, né? Se envolver com aquilo que não deveria se envolver é pecado e traz prazer momentâneo. E se queremos desfrutar de momentos deliciosos com o Senhor, precisamos
deixar de lado as nossas vontades, devemos deixar de lado aquilo que contamina as nossas vidas e procurar agradar a Deus. Judas não queria saber disso. E Pedro precisava entender. Vamos caminhar mais um pouco. Versículo 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. A última lição de Jesus é sobre a verdadeira natureza da felicidade do cristão. A verdadeira natureza da felicidade do cristão. O que é ser feliz? Acho que você já ouviu essa palavra. Ou como ser feliz? E às vezes a gente não entende buscar isso da melhor maneira, por pura arrogância. Jesus define o que é felicidade. Ele fala bem-aventurado, ele diz o seguinte: bem-aventurado aqui significa muito felizes. Mas quem é feliz? Feliz é aquele que não apenas chama Jesus de mestre e senhor, mas também imita Jesus, servindo ao próximo. Ser feliz, segundo o mundo, é estar acima dos outros e ser servido por todos. Ser feliz no reino de Deus é rebaixar-se para servir um ao outro. É muito diferente. Né? O Senhor olha para eles, tira a capa. Na verdade, ele tirou a capa para poder servi-los. Depois ele coloca a capa e volta para o seu lugar. E pergunta para eles: vocês entendem o que eu lhes fiz? Pois bem, pois eu, sendo Senhor e Mestre, fiz o que fiz por vocês. Vocês também devem fazer a mesma coisa uns pelos outros. Aqui a gente tira lições fantásticas. Como eu falei antes, é muito mais fácil a gente sentar numa mesa e deixar que as pessoas nos sirvam. É muito gostoso quando a gente vai num restaurante, em um lugar assim, e está tudo pronto. E as pessoas vêm nos servir. É muito bom. Mas e o trabalho que dá para aquelas pessoas que estão lá dentro trabalhando? Tudo bem que está sendo pago. Mas no caso de Jesus aqui, recompensa dos homens, nenhuma. Ele fala: olha, se vocês entendem o que eu fiz e praticarem o que eu lhes ensinei, felizes vocês serão. Vocês desfrutarão de momentos que não dá para explicar. Isso eu falando. E ele conversa com aqueles homens e eu não sei o que passou na cabeça daqueles homens, porque antes esses homens estavam disputando quem que seria o maior no reino dos céus. Né? E o Senhor fala: aquele que quer ser maior no reino dos céus é aquele que serve. Sirva. Eu não sei quantos aqui é chefe lá nos seus trabalhos, mas fica atento para você isso aí. Para os chefes de família também. O líder exemplar não é aquele que manda, fica lá mandando em todo mundo. É aquele que mostra como deve fazer. É aquele que trabalha, que facilita a vida dos seus liderados. Ele trabalha para eles.
no reino de Deus é assim. Essa é a essência da liderança. O pastor que ele está aqui na posição de líder, e se ele não servir a igreja, ele é um exemplo ruim. É o pior. Mas se o pastor não faz nada, eu também não vou fazer. Não é essa a ideia que se segue? Se ele não está fazendo nada, então, por que eu tenho que fazer? Se o exemplo tem que partir dele, por que eu tenho que fazer? Vocês se lembram? O Senhor Jesus, ele mostra diferente do que a gente entende. Ele falou, olha, se você quer ser o primeiro no reino de Deus, faça assim. E ele foi lá e serviu a cada um. A cada um. Gente, ele serviu a Judas. Ficaram atentos a isso, não? Judas traiu ele. Ele serviu a Judas. Isso nos leva a pensar também que a gente deve servir os irmãos sem olhar para o coração de cada um. Esse irmão aqui é legal, eu gosto mais desse, eu vou servir mais a ele. Não, ele não está falando isso. Sirvam. Foi muito legal. Quinta-feira, quando eu cheguei aqui, fui convidado para ajudar também. As irmãs limpando ali a cozinha. Eu não sei quantos chegaram ali e admiraram a limpeza que está lá. Muito bom. A Maria, ela pediu para eu tirar aquela cortina e colocar de volta. Eu cheguei ali, estava bem amarradinho. Eu falei, eu acho que eu vou estragar depois, que eu não vou conseguir deixar arrumado do jeito que estava. E eu vou confessar para os irmãos, aqui é um pecado. Na hora eu não quis fazer, não. Eu pensei, falei, rapaz, eu vou fazer isso aqui. E aí eu lembrei da mensagem, que era sobre serviço. Eu falei, por que essa ilustração veio na época em que eu tinha que pregar? E eu pensei, Gil, fica no teu canto, porque é isso que você tem que fazer. Né? Cala tua boca, vamos colocar no popular aí. E vai servir, é isso que você tem que fazer. Não, mas às vezes a gente se coloca, não, mas eu trabalho lá na igreja como presbítero, ou como isso, ou como aquilo outro. Mas tu é servo. Antes de qualquer coisa, a gente é servo do Senhor. E a gente tem que se apresentar como tal. Você vai ser o melhor pai de família lá se você servir a sua família. Se você trabalhar para ela. E trabalhar para ela não quer dizer colocar comida dentro de casa. Não é só isso. Isso é uma parte. Mas é você ensinar para elas, as pessoas da sua família, como exemplo maior. Eu vou ser o primeiro a fazer. Eu vou ser o primeiro a cuidar. É você. Né? Não espere que seu vizinho ou alguém lá chegue e faça algo por você. Faça você por ele. E você vai dar o exemplo maior. No trabalho é a mesma coisa. Porque o meu colega, porque esse, porque aquele, porque aquele outro. E você, meu querido, minha querida, tu está fazendo o quê? Né? Olha, por exemplo, de Jesus. Ele, o maior de todos, serviu aqueles que não serviam para nada. Humanamente falando, aqueles homens não serviam para nada. Né? Quem ia dar crédito a um coletor de impostos? Alguém que... Você hospedaria alguém que te roubou? Seja sincero. Não. Claro que não. Vem aqui em casa que eu fiz um banquete. Né? Fiz uma comida lá da Bahia com tempero bacana. Vem aqui em casa, vem comer. Coitado. Não ia rolar não. Não ia rolar não. Mas talvez a irmã Maria, irmã Maria, vamos lá em casa. Ia chamar. Né? Qualquer um outro irmão ia chamar, vamos lá em casa. Porque é fácil servir aqueles a quem amamos. Né? Aqueles que a gente acha que é perfeito. E Jesus fala, vocês serão felizes se vocês praticarem, se vocês fizerem o que eu ensinei a vocês agora. Vocês serão realizados se vocês fizerem o que eu fiz. Irmão, como é bom a gente realizar um trabalho e olhar no rosto das pessoas e ver felicidade no rosto delas, porque elas estão desfrutando de um trabalho que a gente fez. Como é bom a gente chegar na igreja, a igreja está limpa, banheiro limpo, né? Tudo organizado, tem um lugar para poder cuidar das crianças.
Você está aí tranquilo, no seu canto, enquanto alguns irmãos estão servindo a você, trabalhando lá, cuidando do seu filho. Está entendendo o negócio, não? No reino de Deus é assim. Não dá para fugir disso. Você serve o Senhor. Você serve ao Senhor como? Servindo os irmãos. Dando a sua vida por eles. Hoje é domingo. Hoje se começa a semana. Aí você deveria estar se enchendo de energia para amanhã começar no batente. Mas você veio aqui na igreja, aqueles que estão lá servindo, você também está servindo ao Senhor, porque você está ouvindo as instruções dele para depois você praticar. Mas tem irmãos lá que estão mostrando isso na prática já. Estão lá trabalhando. Tem gente aqui na cozinha trabalhando. Tá? O pessoal da música chegou aqui, executou as canções aí, e você cantou tranquilo, porque alguém estava conduzindo vocês. Essas pessoas chegaram aqui 1 hora antes. Às vezes, quando é eventos mais especiais, tem gente que chega aqui bem mais cedo. A gente costuma chegar 1 hora antes, mas quando é especial os eventos, a gente chega a chegar aqui 2, 3 horas. Isso quando não está sendo feito algumas coisas antes. Então, só dá para demonstrar amor por alguém na prática. Não dá para ficar falando. Eu te amo, eu gosto de você, você é isso, você é aquilo. Mas se você não demonstra. Eu lembro que uma vez o pastor Onésio, ele falou o seguinte para mim: Gil, sempre que você disser para uma pessoa que gosta dela, seja quem for, homem ou mulher, se você gosta dessa pessoa, se você sente carinho por essa pessoa, demonstre com alguma coisa. Compra alguma coisa e dá para ela: olha, irmão, irmã, eu estava pensando em você e está aqui. Eu fiz isso algumas vezes, confesso aos irmãos. Mas parece que quando você coloca, dá um objeto ou demonstra de alguma forma carinho por essa pessoa e ela vê, ela fala: verdadeiramente essa pessoa me ama. Ela pode estar sendo falsa com você, mas parece que você encara diferente do que alguém que fala assim: eu lhe amo. Ou quando alguém fala: eu vou orar por você, e não te chamou ali e falou: vamos orar agora. Falou que ia orar por você e foi embora e orou nunca mais. Nunca que orou. Eu falo isso para os irmãos porque muitas vezes eu faço isso também. Vou orar por alguém e depois esquece. Algo que a gente pode fazer na prática: vai orar por alguém, chama ela logo e ora ali com ela naquela hora. Entendeu? Pelo menos você já paga já aí a dívida. Tá bom? A gente olha para esse texto aqui que a gente acabou de expor, e a gente tira 5 lições, que diz o seguinte: diante dos privilégios, devemos agir com humildade. A pessoa está lá na posição dela, a posição de juiz, ou seja lá quem for. É engraçado que as pessoas falam assim: olha, eu sou médico, eu trabalho de pedreiro, eu trabalho disso. Parece que às vezes as pessoas se rebaixam na sua posição que está. Eu sou apenas um serviçal comum, alguém que está lá na lavoura. Eu sou alguém que cuida da limpeza da igreja. Eu sou apenas alguém que cuida disso, daquilo outro. Sou apenas alguém. Mas quando alguém é médico, quando alguém é juiz, ele fala: eu sou juiz. Ele não diz apenas. Ele não diz apenas, ele diz que eu sou o que sou. Diante dos privilégios devemos agir com humildade, só que a posição que você tem não define quem você é. Diante de Deus não define quem você é. Não é porque você é quem você é, se você é juiz, se você é alguém que cuida da igreja, da limpeza. Isso não quer dizer que você é menor ou maior. O que define é quem você é diante de Deus. É o que você faz com a posição que você está. É o que você faz com a posição que você está. Se eu sou juiz, eu vou honrar a Deus sendo juiz. Se eu sou agricultor, sou pedreiro, ou seja lá o que for, eu vou honrar o Senhor com o que tenho. Não vou esperar ter alguma coisa maior para poder servir a Deus. Eu vou servir a Deus com tudo o que tenho.
porque isso vai definir quem eu sou diante de Deus. Né? É a minha atitude para o Senhor, não é a posição que eu estou. Ser pastor não quer dizer que ele é o maior de todos, não. Né? Na humildade ele tem que servir os irmãos, tem que trabalhar em função do reino de Deus, contribuindo com os irmãos. Uma outra lição que a gente tira é que diante da contaminação do mundo, necessitamos de purificação constante. Diante da contaminação do mundo, necessitamos de purificação constante. O mundo o tempo todo, com as suas flechas cheias de veneno, nos atinge ou tenta nos atingir. Mas necessitamos, todos os dias, nos desviarmos disso tudo. Dizer, não, se um caminho onde eu trilho me leva ao erro, eu não vou trilhar aquele caminho mais. Eu vou por outro. Se a atitude de Judas mudasse, ele falasse, olha, eu não vou trilhar aqui porque eu vou negar o Senhor. Se ele mudasse o caminho, ele iria para um outro caminho diferente, não aquele que o levou à derrota. E com certeza você também é a mesma coisa. Se você ficar atento à instrução do Senhor, aquilo que o Senhor diz ao seu coração, e você prestar atenção e ouvir o que o Senhor está mandando, você não vai ser atingido por aquilo que o mundo oferece. E ainda que seja oferecido a você, você vai dizer não. Você vai ter força no Senhor, porque em você mesmo você não tem. Outra lição que a gente tira, terceira. Diante da vaidade do mundo, precisamos aprender que a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. A verdadeira felicidade é servir e não ser servido. Entenda, quanto mais você serve, quanto mais você luta para o benefício do outro, você está sendo beneficiado. Você está sendo beneficiado. É interessante que, às vezes, numa casa, as pessoas acabam entrando em choque uma com a outra. Porque, às vezes, elas querem ser a primeira. Eu quero ser o primeiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, que as coisas têm que ser do meu jeito. Mas nunca pensa que, vivendo numa comunidade ali, as coisas só vão andar se cada um procurar servir um ao outro. Mas o meu pai, ou minha mãe, ou meu irmão, ele gosta disso aqui. Eu acho que eu vou fazer de tudo para que ele se agrade assim assado. Legal, a gente não vai conseguir, a gente não vai ser perfeito. Mas por que não lutar? Por que não lutar? Para servir ao irmão, para fazer com que ele se sinta um pouco mais aliviado. Isso aqui as irmãs vão gostar do que eu vou falar. Eu acho que é muito bom quando as irmãs chegam de tarde, cansada, e o marido chegou mais cedo e adiantou algumas coisas. A janta, ou a casa, ou o banheiro está limpo, a tampa está do jeito que as irmãs gostam, e limpinho. Acho que as irmãs falam, ai, que legal. Né? Que amor. Né? Que amor. Ele cuidou disso. Eu lembro que ontem, quando eu desci, eu levei a Dani não sabia, mas ela ia fazer comida, fazer a janta. E aí eu fui lá, comprei uma pizza e esperei chegar. Depois falei, comprei uma pizza. Ela, que legal. Ela ia fazer comida, eu falei, não vou fazer mais. Né? E é interessante, mas eu fiz isso de propósito para ilustrar justamente isso daqui. Né? Para poder... isso é uma coisa que eu tenho que fazer direto. Mas eu quis fazer isso para eu me lembrar de que eu estou aqui em serviço do outro. Eu não estou aqui para me servir. Estou aqui em serviço do outro. Quando vai ser distribuído o jantar lá na tua casa e tem uma mesa farta e você é o primeiro a chegar na mesa, eu duvido que você pegue o menor bife. Eu duvido que você pegue aquela folha de salada que está meia murcha. Eu duvido. Eu duvido que você pegue o menor copo de suco. Eu prefiro suco, não gosto de refrigerante. Até gosto, mas eu prefiro evitar para ter mais saúde. Viver 200 anos. Eu duvido que você faça essas coisas. Eu duvido que você pense no outro.
Eu duvido. Eu duvido que você... Eu duvido e também coloco como desafio. Deixa o outro se servir primeiro, depois você se sirva. Quando a gente é convidado para ir na casa do Honest, ele fala assim, as visitas primeiro. As visitas primeiro. Quem já foi na casa dele sabe disso. E as visitas tem que ir, se não for ele briga. Vá logo. Deixa de falatório e vá logo. Isso é legal. Isso é bom. A ideia é de servir um ao outro. E na igreja as coisas funcionam desse jeito. O reino de Deus funciona desse jeito. O crente, ele tem que servir, ele tem que trabalhar para o outro. O crente, tem uma frase que diz que o crente que não serve, ele não serve. O crente que não trabalha, ele não serve para nada. É inútil. Né? Ele está ilegível, como diz nosso amigo Gideão, nosso irmão. Alguém que está ilegível, ele deveria estar fazendo o que lhe compete fazer e não faz. Ele está ilegível. A quarta lição que a gente tira é que precisamos vigiar para não cairmos no abismo da hipocrisia. Devemos vigiar para não sermos hipócritas. O chamado duas caras. No popular, chamados duas caras. Tomar cuidado. Às vezes você diz que é uma coisa, na verdade você é outra coisa. Você diz que é crente, mas na verdade não é. É preciso tomar cuidado. Essa é a lição, outra lição também que a gente tira nesse texto. É preciso tomar cuidado. A quinta lição. A real felicidade é servirmos aos outros em nome do Senhor. Não é para nós. A gente já falou de servir aqui, mas a gente repete de novo uma outra lição. É servir em nome do Senhor. Em nome de quem você serve? Em nome de quem você faz o que faz? Eu faço por causa de Jesus. Eu faço por Ele. Por meio dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo é merecedor da tua adoração. Ele é merecedor de todo o seu esforço. Ele não é merecedor do seu não. Quando você é desafiado a fazer um trabalho para o Senhor, você diz não. Deus não merece um não. Deus merece um sim. Eu não vou fazer não. Gente, faça assim mesmo, mesmo se você não quer. Essa é a tua luta. Eu estou tão cansado. Gente, todo mundo trabalha. Algumas pessoas falam que o trabalho do pastor não é trabalho. Você tem o horário de cumprir o seu serviço. Você começa de tal hora e vai até tal hora. Tem um momento que começa e um momento que acaba. O trabalho do pastor é 24 horas. Quem é filho de pastor João sabe disso. É complicado. Quem é filho de pastor sabe. Muitas vezes está lá dormindo, tranquilo, com pouco o telefone toca, aí o pastor tem que levantar à pressa para ir atender alguém que está lá, sei lá, enfrentando o quê? O trabalho do pastor é 24 horas. Irmãos, louvem a Deus pela vida do pastor José. Quando ele chegou, ele foi analisando cada um de nós e foi nos desafiando. Ele começou bem devagarinho, acho que é porque ele casou com a filha de baiano. E aí ele foi bem, quem não quer nada e querendo muita coisa, e foi conversando com um, com o outro, e aí ele nos levou até onde a gente está. Nos empurrando, nos ajudando, e aí falou, Rony, você vai pregar, né, Rony? Gideon, você vai falar sobre uma área que você não domina, o Gil, o Júnior, né, Júnior, está aí. E muitos outros aqui que às vezes está na sua zona de conforto e que não quer fazer uma outra coisa a não ser aquilo que domina. Mas ele foi conversando e nos convenceu de que somos servos do Senhor e que devemos adorar o Senhor e devemos trabalhar em nome de Jesus, para Jesus. Essa é a nossa última lição. E é o desafio que eu faço a todos nós, que a Bíblia faz a todos nós. Sirvam uns aos outros. Seja
tenha Jesus como exemplo, servo supremo, Senhor dos senhores, aquele que, mesmo sabendo que é todo-poderoso, que é Deus, ele não se apegou a isso. Ele preferiu servir. Então, por que eu e você não faz? Amém? Vamos orar? Querido Pai, eterno Senhor, muito obrigado pela Tua graça. Obrigado, Senhor, por alcançar os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque através dessas lições podemos entender que devemos servir um ao outro, que devemos trabalhar em função do outro. E eu te peço, Pai, que nos ajude a enxergar o Teu trabalhar em nossas vidas. Eu te peço que continue, Senhor, a mexer conosco, a nos desafiar, para que a gente lute pela fé genuína, que a gente lute por aquilo que é verdadeiro e que a gente possa demonstrar, através da nossa atitude, que realmente amamos o Senhor, que amamos os nossos irmãos. Por aqueles que têm trabalhado, que têm servido, eu peço que continue a desafiá-los para que eles não desistam, para que eles continuem a lutar, continuem a trabalhar, porque isso agrada ao Senhor. Por aqueles que ainda não têm tido tanta vontade de trabalhar, ou aqueles que não estão trabalhando para o Senhor, eu peço que os desperte, para que eles continuem, para que eles voltem, que venham a servir ao Senhor, e que eles entendam que é trabalhando que eles vão ser o primeiro no reino dos céus. Por favor, meu Pai, eu te peço por isso. Te peço que, ao retorno aos nossos lares, possamos lembrar, na conversa com a família, lembrar de que devemos servi-los. Nosso viver com nossos amigos, devemos servi-los. Muitas vezes é a condução de uma conversa santa, e que não machuque o coração do Senhor, e que não deixe o Senhor entristecido. Eu peço que a gente entenda e tenha um coração sensível, capaz de compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. Perdoe os nossos pecados, que são muitos, e nos ajude, Deus, a cada vez mais servir o Senhor com qualidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.